Oi, gente. Boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, por aqui hoje é domingo, né? Já estamos na parte da tarde. E eu tô aqui, gente. Tava aqui, ó. Ó, isso aqui é a minha Bíblia, né? Eu tava aqui estudando, gente, aqui a palavra de Deus, meditando, né? A palavra. E me deu vontade, gente. Aí hoje, desde mais cedo, eu pensei em fazer um videozinho aqui com vocês. Para quem começou a me assistir agora, né? Eu já vou me apresentar, né? Eu moro aqui no interior de Minas, né? No noroeste de Minas, na cidade de Paracatu. E meu nome é Cida Bueno. Então, quem já está me acompanhando aí, né, sabe que os meus vídeos são vídeos mesmo do dia a dia, né? É alguma receita, é a rotina do dia a dia, arrumando casa, né? Então, assim tem de tudo, né? Tudo assim eu comunico aqui no meu canal. E meu canal é novo, né? Assim que eu voltei, que eu voltei agora, né, para gravar. E tem pessoas chegando, graças a Deus, né? Eu tava vendo no vídeo de ontem mesmo, a Maria José, ela falou para mim que ontem que chegou o vídeo meu para ela. E logo ela já virou inscrita. Ela se inscreveu, né? E eu agradeci ela e agradeço novamente, assim como eu agradeço a todos vocês que já são inscritos aqui, né? Vocês que estão me acompanhando desde o início, né? E vocês que estão também assim assistindo, mas ainda não se inscreveram, né? Que vocês possam se inscrever, tá, gente? Para como eu falei, né? Aí para o YouTube mandar para mais pessoas, né? Porque se vocês não se inscreverem, né? Não comentar, não dar o like, né? Aí ele não vai entender que os vídeos que as pessoas estão gostando para ele mandar para mais pessoas, né? Mas então, gente, eu tava meditando aqui. Esse vídeo, gente, não é assim um vídeo de pregação, tá? Porque, como vocês sabem, esse canal meu não é um canal assim, para dizer que é um canal evangélico, né? Que de pregação, essas coisas. Mas, assim, tem de tudo, né? E eu hoje me deu vontade de gravar, né? Aqui para vocês, porque é um incentivo, né? Para as pessoas, incentivando elas, porque o incentivo, gente, faz muita diferença, né? Eu falo porque quando você vê alguém fazer alguma coisa, ali de uma certa forma ela tá te incentivando, né? Principalmente para o bem, porque às vezes também pode ter aquele incentivo para as coisas que não são boas, né? E infelizmente, mesmo assim, muitos, né, ainda praticam o que não é bom por incentivo. Por que que eu falo incentivo, gente? Outro dia, né, já tem bem uns dias, eu tava com meu banheiro aqui para lavar e toda a hora que eu entrava nele eu falava assim, não, mas eu vou deixar para mim lavar ele amanhã. Não, vou deixar para me lavar amanhã. E eu fui lá na casa da minha mãe, eu não lembro o que que eu fui fazer lá. Foi à noite que eu fui lá. Aí quando eu cheguei lá, ela tava lavando o banheiro. Eu ainda falei, nossa, lavando banheiro hora dessa, hein, tá animada. E ela lavando o banheiro todinho lá. Aí eu fiquei por lá, aí depois eu vim embora. Aí entrei lá dentro do banheiro, né, e pensei assim, sabe que eu vou lavar esse banheiro, é agora? Né, eu vi minha mãe lavando o banheiro lá, falei, sabe que eu vou lavar ele agora? Era à noite, gente, eu faxinei meu banheiro à noite. Porque eu me senti incentivada em ver ela, né, à noite lavando o banheiro. Então, como a maioria das pessoas, né, aqui da plataforma, né, elas sempre gravam arrumando a casa, limpando, né, e falam, ó, gente, que vocês podem, né, sentir assim incentivadas
né? E possa também cuidar da sua casa, arrumar a sua casa, né? Então, eu lendo aqui a palavra, né, e meditando, e para falar com vocês, né, porque às vezes tem muitas pessoas aí do outro lado, gente, que muitas das vezes até já perderam, assim, né, a esperança de muita coisa, né, na sua vida. Às vezes pensa que não tem mais jeito, que para você nada dá certo, mas quando nós meditamos, né, assim, na palavra de Deus, a gente vê, né, que as promessas todas elas cumprem na nossa vida, só que depende, né, da nossa perseverança, depende de nós termos paciência, né, para esperar. E isso eu tô falando, gente, não é como assim, falando sobre religião, não. Falando sobre Deus, né? Porque todo religioso, ele tem a fé em Deus, né? É claro. Então, assim, porque eu não sou aquela pessoa, eu sou evangélica, mas eu não sou, sabe, aquela pessoa de falar mal da crença do outro, sabe, de desfazer. Eu não gosto desse tipo de coisa. Porque cada um com sua crença, né, aonde ele frequenta, a fé dele também é no mesmo Deus, né? Porque o Deus é um só. Mas assim, muitas das vezes às vezes a gente desanima, né? Às vezes a gente começa até a perder assim, a esperança, né? Daquilo que às vezes a gente está esperando e não acontece, né? Acontece com uma pessoa, acontece com outra, né? E a gente só fica assistindo, né? E pensando, comigo não acontece. Mas o que eu quero falar para vocês é que a gente nunca deve, né, desanimar. A gente deve sempre perseverar e sempre, gente, agradecer pelo que nós recebemos. Porque se nós não agradecemos quando recebemos algo pequeno, quando nós recebemos algo grande também, nós com certeza não iremos agradecer, né? Nós temos que agradecer no pouco para que o muito venha, né, para nós. Então, aqui quanto nós confiarmos em Deus, é assim, não devemos pensar que não vai acontecer, porque se nós perseverar ali esperando, né, em Deus e confiando, gente, Ele abençoa sim. Pode demorar, mas Ele abençoa. Eu estava com uma coisa, né, que eu falava assim, eu até comentava aqui em casa, né? Eu falava, gente, isso aqui agora é só Deus. Não era nada assim tão sério, sabe, gente? Uma coisa que pode se dizer, assim, uma coisa à toa. Mas não era. Então, às vezes, eu tava sozinha, né, fazendo os meus afazeres aqui, e eu pensava, meu Deus, mas será que isso ainda vai acontecer? Uma coisa aqui na minha casa, sabe? E na mesma hora eu pensava assim, não, mas uma hora acontece. Eu até, assim, umas vezes eu comecei a tomar umas providências, sabe? Tipo assim, para ajudar, né, que acontecesse aquilo, sabe? E não aconteceu. Aí eu falei, não vou mais tomar providência sobre isso, não. Vou deixar agora. O dia que Deus quiser vai ser. Quando um dia aqui que eu menos esperei, né? Aí isso aconteceu. Aí eu ainda brinquei com um irmão meu, eu falei assim, será que vai ser dessa vez agora, hein? Aí ele falou, quem sabe? E aconteceu, gente, graças a Deus, sabe? Uma coisa que olhar para dizer que é uma coisa mínima, mas para mim era importante, sabe? Acontecer. E aconteceu. E não só isso, gente. Quando minha mãe estava internada mesmo, que eu até comentei num vídeo aí, né? Vocês, se voltar atrás, vai ver o meu vídeo de quando eu falei que estava voltando, né? De novo, porque eu passei quase uns 3 meses sem gravar. E nisso a minha mãe adoeceu, né? Ficou internada 17 dias. Então, assim, ela ficava delirando, gente, lá, né? E tudo. E os médicos não conseguiam descobrir, né? Por quê? O que estava acontecendo ali. E eu olhava para ela e pensava, meu Deus, será que ela agora vai continuar assim o restante da vida, né, e tal, e vendo ela lá daquele jeito. Aí na mesma da hora eu pensava, não, ela não vai ficar, porque Deus é com ela.
E o prazo, gente, assim, que ela tava assim, que ela não tava delirando, né? Que ela tava sóbria, assim, ela, ela sempre falava em Deus. Porque Deus é isso, Deus é aquilo. Aí ela ficou naquele negócio de falar assim, Deus é maior, Deus é maior. Inclusive um dia ela pegou no sono, né? Era assim mais ou menos uma meia-noite. E eu quase não dormia lá não, porque em hospital a gente quase não dorme, né? E ela teve assim, não sei se foi um sonho, eu não sei, foi algo que estava acontecendo lá com ela, né? E ela começou a gritar, Deus é maior, Deus é maior. Aí a menina que estava internada lá, eu até ainda olhei assim pra ela, né? E falei assim, é mesmo, mãe, Deus é maior. E aí até hoje, né, ela, toda coisa ela fala, Deus é maior. É, porque ela também tem uma fé constante em Deus, uma fé inabalável. Então, gente, eu tô falando isso, né, incentivando, né, assim, porque às vezes tem muitos aí que podem estar assistindo e muitas das vezes pode estar nessa situação, a situação que eu digo assim, às vezes já perdeu a esperança daquilo que você tem tanta vontade, né, algo que você tem vontade que aconteça, que você tem pedido a Deus e não tem acontecido, às vezes você até já perdeu sua esperança, já desistiu até de continuar pedindo, né? Então, o que eu quero te falar, que não importa, né, a sua religião, não importa. O que importa é que você crê em Deus, que você tem fé em Deus, né? Então, se você tem fé em Deus, continua com essa fé, continua perseverando. Se você já desistiu ou está pensando em desistir, não desista não, tá? Que o melhor vai acontecer sim. Depende, né, da nossa perseverança. Estudando a palavra de Deus aqui, falando sobre jovens, né? Que o jovem ele deve sempre permanecer na palavra de Deus para, né, ter força de servir a Deus, de ter os livramentos de Deus, porque hoje o mundo aí só tem o que não presta, né, infelizmente. Mas aquele que persevera, né, que lê a palavra de Deus, que persevera na fé, seja ele crente, seja ele católico, né, mas que ele persevere, que ele é frequente na igreja, né, que ele lê a palavra. Por que eu estou dizendo isso, gente? É porque eu conheço tanto a pessoa evangélica, que o povo fala mais crente, né, que às vezes vai na igreja no ocaso. Conheço também pessoas que diz que é católico, mas às vezes vai na igreja umas 2 vezes por ano. Mas conheço também os católicos frequentes mesmo, que eu admiro muito, admiro demais, sabe? Então, para a gente receber, não importa, né, a religião. Importa é a nossa perseverança, né? Perseverar naquilo ali que vai conquistar aquilo, né? E ter a fé e continuar, gente, pedindo a Deus e confiando que algo acontece sim, tá? Eu, assim, desde mais cedo eu tava com essa vontade, sabe, de vir aqui conversar um pouco com vocês e falar sobre isso, sobre a perseverança, né, de perseverar e pedir, né, a Deus e confiar, gente, que Ele é o dono do que é impossível. Toda coisa quando você vê que é impossível, né, para a gente fazer aqui, o médico, o advogado resolver alguma coisa para você, né, um emprego, seja o que for. Quando é impossível para eles, que eles falam assim, ó, eu já fiz o possível. Aí você sabe que a última palavra, né, ela vem de Deus. Então o impossível fica para o nosso Deus, para o meu Deus e para o seu Deus. Que eu sei que você tem Deus na sua vida. E quem tem Deus e quem, né, lê a palavra e tem Deus na vida, gente, e acredita nele, tudo é possível, viu? Eu espero que essa palavra, gente, ela seja assim de incentivo, né, para cada um de vocês que estiver assistindo, né, esse vídeo e que vocês possam meditar, né, colocar na sua mente que Deus, ele é sobre todas as coisas, todas, 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 né? Quando você pensa que está muito difícil
e você firma sua fé em Deus, o maravilhoso acontece, tá? Então que você possa, a partir de agora, né, em vez de você desanimar, você possa levantar sua cabeça e renovar sua confiança, viu, a sua esperança, né? Que o melhor acontece, né? Na sua vida, dentro da sua casa, na sua família, porque para Deus não tem nada impossível, né? Isso, gente, eu falo novamente, aqui não é uma pregação não, tá? Isso aqui eu tô tentando passar para vocês, né? Uma palavra assim de ânimo e de verdade, que se eu e vocês colocar em prática, pode ter certeza que acontece, sabe? Porque quando a gente perde a esperança, aqueles que perdem a esperança, né? Que a sua fé acaba, ele não resiste passar, né? Pelas provações dessa vida que todos nós passamos, né? Às vezes ele pensa que o melhor é tirar a vida e não é, né? Porque depois dessa vida tem aquela que não acaba. Então, assim, tirar a vida não vai resolver. O que vai resolver é nós aproveitar essa vida aqui, né? E aproveitar buscando, né? Em Deus. Então, que Deus seja sua força, seja sua fortaleza, tá? E espero muito que vocês gostem, gente, desse vídeo, sabe? Desse incentivo, viu? Dessa palavra de ânimo. Eu tô passando essa palavra porque eu tenho recebido ela, né? E ela tem feito, né? Efeito na minha vida, viu, gente? Então, que ela venha, né? Fazer efeito na sua vida também e você ainda possa se alegrar bastante, viu? Com o que você está buscando, tá bom? Um abraço a cada um de vocês e não esqueça, né? De dar o like, de se inscrever, comentar. Eu amo todos vocês, tá bom? Um grande abraço e um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.